Olá, sou a sonhadora da criação e você está assistindo a minissérie O Caminho para o Pai. O livre-arbítrio vem do pai e do filho. Quando começamos a acreditar que o livre-arbítrio vinha de um outro ser, de um outro Deus, surgem então os famosos deuses. Começamos a acreditar tanto no nosso livre-arbítrio como se fosse nós, que começamos a acreditar que éramos outras espécies de Deus. Que assim como existia Deus e o Filho, eu também existiria como um Deus. E tudo que eu havia criado eram os meus filhos, os semideuses. E assim começamos então a fortalecer ainda mais a separação. Começamos então a acreditar fielmente que éramos outros deuses e não o próprio Deus. Acontece que agora que você está ouvindo esse podcast, você já está preparado para relembrar que você não é outro Deus, mas que você é o próprio Deus. Que o livre-arbítrio que nos permitiu criar planetas, seres, pessoas, raças, veio do próprio Filho de Deus. Veio da própria centelha divina que se estendeu ao Filho de Deus e que se estendeu até nós. Nós não podemos criar como se fôssemos outros deuses. Nós não podemos criar e destruir todas as nossas formas por nós mesmos, mas sim porque a força de Deus e de seu Filho habita em tudo que existe. Então a criação e a destruição não vêm de você, mas sim do próprio Criador e de seu Filho. Começar a compreender isso é começar a dar vazão ainda mais para o seu retorno ao lar. Porque apesar de hoje nós não conseguirmos mais compreender o poder da criação, como em outros tempos compreendíamos, na época da mitologia, na época egípcia, onde o poder criativo ainda era muito forte, nós então não conseguimos compreender este poder criativo que existe em nós. Com o tempo, diante do excesso de crença na separação, diante do excesso de criação e formas destrutivas, a nossa limitação do poder de criar precisou ocorrer. Começamos a ter o nosso poder criativo podado, devido às formas destrutivas que estávamos criando. E porque este brinquedo que nos foi dado acabou fazendo com que a gente acreditasse na separação. Portanto, nosso poder criativo começou a ser limitado para que pudéssemos nos sentir novamente pequenos diante do Criador. E assim poder nos ajudar a esquecer a separação, a entender que não somos outros deuses, que o poder de criação vem da própria centelha divina que nos habita, e não mais do poder de nosso ego.